Pronto. Então vamos lá, pessoal, mais uma aula de direito penal, dando sequência, né? Para quem está assistindo comigo aqui ao vivo, ótimo. Para quem estiver assistindo o replay pelo YouTube, também muito bom, né? É só seguir a sequência para quem quer assistir as aulas anteriores ou para quem quer continuar, né, prosseguindo nas aulas, tá? Tema de hoje, teoria geral do crime, ainda dentro da teoria geral do crime, né? Resultado e nexo de causalidade, pessoal. Então vamos lá, nosso primeiro slide, deixa eu me situar aqui. Pronto. Nosso primeiro slide, né? A gente sempre vem, né, ultimamente, né, ó, conceito analítico de crime, para a gente entender onde estamos, né? Pessoal, o crime é um fato típico, ilícito e culpável, ok? Nós estamos estudando o fato típico, tá? Já estudamos conduta em vários vídeos, inclusive várias aulas, né? Já estudamos a tipicidade na aula passada, tá? Para quem estiver assistindo no YouTube, eu volto a repetir. As aulas estão na ordem, começa a aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, tá? Estão na ordem. E nesta aula, para concluir todo o fato típico, nós vamos estudar resultado e nexo de causalidade. E aí, nós vamos pular, né? Antes da ilicitude, a gente vai até na culpabilidade, depois a gente retorna na ilicitude, depois voltamos para a culpabilidade de novo, tá? Isso é para uma questão didática, beleza? Mas o importante é aqui, ó, gente. Nós estamos fechando o fato típico e hoje, especificamente, nós vamos estudar resultado e nexo causal. Mais uma vez, ó, requisitos do fato típico, né? Conduta, já estudamos. A conduta que pode ser comissiva, pode ser omissiva ou pode ser comissiva por omissão. Já estudamos bastante, né? Tipicidade, já estudamos também. Conduta e resultado, então, já estudamos, tá? Conduta e tipicidade, desculpa. Hoje nós vamos estudar resultado, aliás, resultado que pode ser naturalístico e jurídico, tá? Todo o resultado é jurídico e alguns são naturalísticos, tá? E vamos estudar a relação de causalidade entre a conduta e o resultado, né? O que a gente chama também de nexo causal. Vamos lá, pessoal. Começando então pelo resultado, tá? Depois a gente estuda o nexo causal, ou nexo de causalidade, ou relação de causalidade, não importa o termo, não. Vamos lá. Espécies de resultado, né? O que é resultado naturalístico? É a alteração física do mundo exterior. Então, no resultado naturalístico, pessoal, nós vamos ter efetivamente uma alteração física no mundo exterior. Exemplo, né? Artigo 121 do Código Penal, é o crime de homicídio, matar alguém. Quando você mata alguém, posteriormente você tem um cadáver, né? E o cadáver, ele deixa de ser alguém. O que foi alguém um dia, outrora se torna um cadáver. Tanto é que não é possível cometer outro crime de homicídio em face daquele cadáver, né? Não vou nem dizer daquela pessoa, porque já não é mais uma pessoa, é um cadáver. Porque o homicídio é matar alguém. E alguém, para o direito, é uma pessoa, é um ser humano vivo, né? Então, houve uma alteração física do mundo? Houve uma alteração física do mundo. Você tinha uma pessoa, depois do crime tem um cadáver, tá? E se o crime não se consuma, né? Ele ocorre na modalidade tentada, né? Por exemplo, disparo de arma de fogo que atinge a pessoa, mas não mata ele. Houve uma alteração do mundo físico? Houve uma alteração do mundo físico. Por quê? Tá certo que não tem cadáver, mas tem um corpo ferido. Tem uma pessoa ferida, uma pessoa que estava absolutamente saudável encontra-se com lesões corporais espalhadas. E vamos supor, então, que o tiro nem pegue na pessoa. A pessoa erra o alvo totalmente, né? O atirador erra o alvo. Pessoal, realmente não há alteração do mundo físico. Contudo, essa conduta não se consumou. Ela é uma conduta tentada. Assim como a conduta, né, de quem tomou o tiro, mas não morreu, né, só se lesionou, também é tentada, o sujeito que não é atingido,
Nós estamos diante de uma conduta que teria alterado o mundo exterior. Só não alterou por circunstâncias alheias à vontade do agente. Ele quis matar, mas ele não conseguiu, ele errou o disparo. Logo, não tem alteração por isso, mas o resultado continua sendo naturalístico. Tá joia? O resultado normativo, pessoal, também chamado de resultado jurídico, é a lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, tá? O resultado normativo está presente em todos os crimes, tá? Em todos os crimes. O resultado naturalístico está presente nos crimes materiais, que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Sempre, né? Nos crimes materiais, sempre. Nos crimes formais, às vezes. E nos crimes de mera conduta, nunca. Tá? Então, resultado naturalístico existe em crimes materiais? Sempre. Sempre haverá. Quando não houver, pessoal, é porque a conduta foi tentada por circunstâncias alheias à vontade do agente, então não há resultado naturalístico, tá? Nos crimes formais, às vezes, né? Porque o resultado não é condição para a consumação no crime formal, tá? A gente vai estudar isso daqui a pouco. E nos crimes de mera conduta, nunca teremos resultado naturalístico, tá? E o resultado normativo, né, ou jurídico, todos os crimes, independentemente de ser crime material, crime formal ou crime de mera conduta, tá? O resultado normativo sempre estará presente. Então vamos lá. Classificação do crime quanto ao resultado naturalístico, né? Temos o crime material, olha lá. O tipo penal descreve a conduta e resultado naturalístico, né, que são indispensáveis, ou melhor, indispensável, né? O resultado naturalístico é indispensável para a consumação do delito, ok? Se não ocorre o resultado naturalístico, é porque a conduta não se consumou, simples assim. No crime formal, pessoal, o tipo penal descreve a conduta e também descreve o resultado naturalístico, tá? Mas o resultado naturalístico é dispensável. A consumação se dá com a conduta. No crime de corrupção ativa e corrupção passiva, por exemplo, independentemente do particular dar o dinheiro ali pro agente público, né? A conduta estará consumada, independentemente de ocorrer o resultado naturalístico ou não. Qual é o resultado naturalístico aí? No caso, é a inversão ali do dinheiro, né? O dinheiro que pertencia a um, posteriormente vai pertencer a outro. Então, nós vamos ter... Ó, tô até olhando para a câmera errada aqui, é tanta câmera que eu tenho na minha sala aqui da aula, que, pelo amor de Deus, né? É essa câmera aqui que eu tenho que falar. Estou olhando para aquela câmera, tenho que falar para essa. Então, pessoal, o ato de entregar o dinheiro, né, a gente vai ter uma mudança aí patrimonial. O patrimônio que era de um vai ser o patrimônio de outro, né? Mas a consumação do crime se dá independentemente aí do resultado, né? E no crime de mera conduta, pessoal, o tipo penal descreve apenas a conduta. O tipo penal não descreve qualquer resultado, né? Exemplo, artigo 150 do Código Penal. Artigo 150 do Código Penal, que é o crime de invasão de domicílio. O crime de invasão de domicílio é simplesmente invadir o domicílio. Não tem resultado, não tem a lei, né? A norma não descreve qualquer tipo de resultado. Por isso, não haverá resultado naturalístico nos crimes de mera conduta, tá? Classificação do crime quanto ao resultado normativo, pessoal. Olha lá. Aí nós temos o crime de dano ou lesão, tá? A consumação exige efetiva lesão ao bem jurídico, né? E temos também o crime de perigo. A consumação se dá com exposição do bem jurídico a uma situação de perigo, né? E aí vem os famosos crimes de perigo concreto e crime de perigo abstrato, né? No caso de crime concreto, a situação de perigo ela deve ser comprovada, tá? No caso de crime abstrato, o perigo é presumido. Gente, eu vou dar um exemplo aqui de crime abstrato. Artigo
306 do CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Artigo 306 do CTB, pessoal, é o crime de embriaguez ao volante. Mesmo que o sujeito, né, ele bebeu pouco, bebeu lá uma latinha de cerveja, mas já é o suficiente para o teste do bafômetro acusar os altos níveis de alcoolemia, é suficiente, tá? Uma lata de cerveja é o suficiente. Então vamos lá, o sujeito bebeu uma lata de cerveja, está dirigindo super bem, nenhum risco à sociedade, não está correndo, está de boa, como se diz, né? O cara bebe 20 garrafas de cerveja de uma vez, uma latinha para ele não é nada, ele só matou a sede ali. E ele é parado numa blitz. Pessoal, existe perigo na conduta dele? A priori não, mas como nós estamos diante de uma conduta, né, onde o perigo é presumido, a gente, né, nós temos um crime de perigo e não um crime de dano, né? Um crime de perigo. E esse crime de perigo é abstrato, ou seja, o perigo é presumido, o dano é presumido, entendeu? Então, artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro é um exemplo de crime de perigo abstrato, tá? Crime de perigo concreto aqui, o artigo, o abandono de incapaz aqui, por exemplo, né? Os pais abandonam o filho recém-nascido, tá? Na porta da casa de alguém. Se eles saem correndo, né? Por exemplo, ali, deixar o filho na cestinha, igual no desenho animado, nos filmes, né? Deixa o filho na cestinha, bate na porta e sai correndo. Se apareceu alguém e acolhe aquela criança, e aí ou fica com a criança, adota, ou entrega às autoridades competentes, né? Ou entrega no juizado da infância e juventude, enfim. Se a criança não correu efetivamente perigo, também não tem crime ali, porque o perigo é concreto, ele deve ser comprovado. Agora, se aquela criança fica ali 6 horas na porta daquela casa, né? Vamos supor que a casa esteja vazia, ninguém atende a porta, ela fica ali 6 horas, sem alimentação, né? Sem a mamadeira, sem água, inclusive correndo sério risco, né? De morrer. A gente sabe, o recém-nascido ele desidrata de forma muito fácil, né? Então, nesse caso, o perigo foi comprovado, né? Ficou ali 6 horas, o perigo é comprovado. E aí, crime de perigo concreto, tá? E é isso, pessoal. Agora vamos ao nexo de causalidade, né? Esse nexo que ocorre entre a conduta e o resultado. É o vínculo entre a conduta e o resultado, né? Observação. O estudo da causalidade busca concluir se o resultado como fato ocorreu da conduta e se pode ser atribuído objetivamente ao sujeito ativo, né? Inserindo-se na sua esfera de autoria por ter sido o agente do comportamento. Então vamos lá. Primeira teoria que a gente vai estudar nessa aula. Teoria da equivalência dos antecedentes causais, também conhecida como teoria da conditio sine qua non, né? Conditio sine qua non é a condição sem a qual não. A tradução é mais ou menos essa, condição sem a qual não. Ou seja, se o sujeito não atirou, logo ele não matou, né? Estou dando um exemplo simples aqui para vocês entenderem, né, a conditio sine qua non, mas a gente vai chegar lá, tá? A gente estuda a relação de causalidade no artigo 13 do Código Penal. Olha só. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa, tá? É a conditio sine qua non, né? Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido. Considera-se causa todo o fato sem o qual o resultado não teria sido produzido. Por isso a gente menciona, né, teoria da equivalência dos antecedentes causais. Olha só, o método de Thayren, né, considerado aqui, ó, método de Thayren, ele ajuda a gente. Olha só, causa é todo fato que, suprimido mentalmente, o resultado não teria ocorrido como ocorreu e no momento que ocorreu, tá? Então é o seguinte, o sujeito morreu, disparo de arma de fogo, tá? O sujeito faleceu, disparo de arma de fogo. Se eu retiro dessa cena de crime aquela arma de fogo, o sujeito não teria morrido. Então essa arma de fogo e essa pessoa que apertou o gatilho para matar foram fundamentais nessa conduta? Foram, porque se eu tirar eles de cena, não tem crime, o sujeito não morre. Então esse é o método de Thayren, lá.
Causa é todo fato que, suprimido mentalmente, se você suprime, né, aquele fato mentalmente, o resultado não teria ocorrido como ocorreu no momento que ocorreu, tá? A crítica disso, pessoal, é que ocorre uma regressão ao infinito, tá? Então, se o sujeito não tivesse atirado, não haveria crime. E a gente volta mais ainda. Se o sujeito que vendeu a arma não tivesse vendido a arma, não haveria crime. Aí, se a empresa que fabricou aquela arma não tivesse fabricado a arma que foi vendida, né, no qual o sujeito puxou o gatilho, não haveria crime. Aí, se a siderúrgica não tivesse encaminhado, né, o aço para a fabricação daquela empresa, daquela arma por aquela empresa, e a empresa fabricou a arma foi para a loja vendeu para um sujeito, e esse sujeito apertou o gatilho, né? Não teria ocorrido o fato. E aí, pessoal, a gente vai regressando de forma infinita até chegar em Adão e Eva, né, como se diz. Ok? A gente regressaria ao infinito. E esse é o problema do método de Turing. Tudo é causa. Tudo é causa, né? Só que, pessoal, nós temos que analisar uma outra questão também. A existência de dolo ou culpa. Porque se não houver dolo, a vontade de praticar o ato, ou culpa, né? O sujeito não quer praticar, mas ele age com negligência, imprudência ou imperícia, não tem crime. Então, necessário, né? O dolo e a culpa, que, aliás, estão lá na conduta. Olha só como é que a gente já está misturando as matérias, né? Dolo e culpa que ocupam posição lá na conduta, né? Então, a ausência de dolo ou de culpa exclui a conduta. Sem conduta, obviamente, aquela pessoa não praticou crime nenhum, né? A gente sabe disso. Então, a gente vai regressando até onde houver dolo e culpa. Por exemplo, né? Nesse caso aí, eu falei que o sujeito que vendeu, né, o dono da loja que vendeu a arma, por exemplo, ele também responderia porque ele vendeu aquela arma que foi utilizada no crime. Mas vamos supor que não foi que essa pessoa que passou a arma não vendeu ela de forma legal, com emissão dos documentos. Não, foi uma pessoa que foi lá na favela, arrumou uma arma e entregou na mão desse sujeito. Ele vai responder. Tá vendo como é que teve dolo por parte dele? Né? Ele teve dolo. Nesse caso, ele vai responder pelo crime também, na condição de coautor ou na condição de partícipe. Isso aí é o caso concreto que vai informar para nós, tá? Mas vai responder sim. E a gente vem para a teoria da causalidade adequada, né? Olha lá, superveniência de causa independente. Olha só, a superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Então, pessoal, causa é condição idônea a produzir o resultado, tá? Segundo a experiência comum e o julgamento normal dos homens. Assim, nem todo antecedente é causa, tá? Então, o parágrafo 1º é uma exceção à regra. A regra é que todo antecedente é causa. Todo antecedente é causa, é a regra. A exceção, de acordo com o parágrafo 1º, é que nem todo antecedente é causa. Essa é uma exceção à regra. Nem todo antecedente é causa, tá? Quando essa superveniência de causa for relativamente independente. Se for totalmente independente, é óbvio, né, que também nós não teremos aqui o nexo de causalidade, tá? Se o que é relativamente independente, o que é totalmente independente, mais ainda, né? Então é isso, pessoal. Nós temos a conduta, o dano e o nexo de causalidade, né, entre essa conduta e esse dano, tá? Concausa, pessoal, o que é concausa? Né? A pluralidade de causas concorrendo para o mesmo evento. Tá? Duas ou mais causas concorrendo para o mesmo evento. Ó. Causas absolutamente independentes. Né? Elas podem ser pré-existentes, concomitantes ou até supervenientes. Tá? O resultado não será imputado à causa concorrente nunca, e o agente responde apenas por tentativa. Por quê? Porque as causas são absolutamente independentes. Ok? Causas relativamente independentes. Aqui, relativamente, né? Essas causas são pré-existentes? Então, vamos lá. No caso de serem pré-existentes, com a intenção de matar, olha só, com a intenção de matar, o exemplo que ajuda a gente. Com a intenção de matar, há
desfere facadas em B. Tá? Mas o B é portador de hemofilia, pessoal. Ele é hemofílico. Então, a ferida, ela não cicatriza ali rápido. A pessoa continua perdendo sangue, né? Que falece em decorrência dos ferimentos. Tá? A causa efetiva é a hemofilia. Se não fosse a hemofilia, ele não teria morrido, tá? A causa efetiva é a hemofilia. E a facada é a causa, né? É a causa concorrente. Beleza? Se eliminarmos a facada, o resultado desaparece? Desaparece ou não desaparece? Desaparece, né? Então, o golpe de faca é causa do resultado, tá? Conclusão, A responde por homicídio consumado. Se essa causa for concomitante, pessoal, A atira contra a vítima B. Em razão do disparo, a vítima sofre um ataque cardíaco e morre. A causa efetiva da morte foi o ataque, não foi o disparo, não. Ele morreu de parada cardíaca, tá? O tiro, então, é uma causa concorrente. A causa efetiva se origina da causa concorrente. Então, se a gente elimina o disparo, o resultado desaparece, né? Obviamente, se a gente eliminar o disparo, o resultado desaparece. Então, o disparo é causa da morte, tá? A responde por homicídio consumado. Também. A causa superveniente, né? Superveniente é que vem depois, né? Aqui é o conteúdo do artigo 13, parágrafo 1º do Código Penal, né? A norma informa que existem duas espécies de concausas relativamente independentes supervenientes. Vamos lá, a primeira delas. A causa que por si só produz resultado, ok? O resultado sai da linha de desdobramento causal normal da conduta concorrente, é um evento imprevisível para a conduta concorrente. Nesse caso, então, a conduta concorrente não é adequada para produzir o resultado, tá? Então, olha só, mais uma vez, a causa que por si só produz resultado. Por si só, ela produziu o resultado, independentemente de qualquer outra coisa, tá? O resultado, então, sai da linha de desdobramento causal normal da conduta concorrente, onde ocorre um evento imprevisível para a conduta concorrente. Por isso, a conduta concorrente não é adequada para produzir o resultado, tá? A causa que produz o resultado não por si só. Ah lá, nesse caso, o resultado está na linha de desdobramento causal normal da conduta concorrente, tá? É um evento previsível para a conduta concorrente. Então, pessoal, nesse caso, a conduta concorrente é adequada para produzir o resultado. Ah lá, relação de causalidade, né? E suas concausas. Análise do artigo 13, né, consequências para aplicação das teorias da conditio sine qua non e da causalidade adequada. A conditio sine qua non, né, juntamente com o dolo e culpa, são a regra, e a causalidade adequada, que está lá no parágrafo 1º, parágrafo 1º, formam a exceção. Então, vamos lá. Se essas concausas são pré-existentes, ó, absolutamente independentes excluem a imputação pelo resultado. Se são relativamente independentes, não excluem a imputação pelo resultado, tá? Se essas concausas são concomitantes, absolutamente independentes, excluem. Aliás, sempre que for independentes, né, absolutamente independentes, excluem. Se forem relativamente independentes, não excluem a imputação pelo resultado. E se elas forem supervenientes, né, ocorrerem após a produção do resultado? Olha lá. Se forem absolutamente independentes, por óbvio, né, excluem a imputação pelo resultado, mas se são relativamente independentes, olha só, duas situações distintas, né? Que causam resultado por si só, exclui a imputação pelo resultado. Mas a regra, ó, não exclui a imputação pelo resultado. A regra é essa. Teoria da imputação objetiva, pessoal. Essa teoria é mais um novo filtro, né? É um novo filtro ao liame entre conduta e resultado, né? Mais um filtro entre, né? Aqui está a conduta e aqui está o resultado. E nós temos aqui o nexo causal, que é esse liame, né? A teoria da imputação objetiva é mais um filtro ainda, né? O primeiro filtro é a teoria da conditio sine qua non, né? Essa é a regra. A gente vai voltando, né?
e a gente vai atrás da causalidade física, né, apurada pelo critério da eliminação hipotética, que é a fórmula de Thayrin, né? E a teoria da causalidade adequada é a exceção, a que está lá no parágrafo 1º do artigo 13, tá? O segundo filtro é dolo e culpa, né? Para frear isso aqui, né? Senão isso aqui volta ao Big Bang, né, gente? A origem do universo. Aqui é a causalidade psíquica, né? Tem que haver dolo e culpa. E nós temos ainda um terceiro filtro, pessoal, para não passar nada batido, né? Chamado de teoria da imputação objetiva. O que diz a teoria da imputação objetiva? A conduta do agente deve criar um risco para o bem jurídico, tá? E esse risco tem que ser acima do permitido. Um risco acima do permitido, tá? Então, vamos lá. O sujeito que pretende matar o seu desafeto vai numa padaria e compra um pão e fala para o padeiro, me dá esse pão que eu vou encher ele de veneno e vou matar um desafeto meu. E o padeiro vende o pão, né? De acordo com a teoria da conditio sine qua non, esse padeiro também responderia. Por quê? Pelo crime. Porque ele vendeu o pão sabendo que esse pão seria utilizado para colocar veneno para envenenar uma pessoa, tá? Então, de acordo com a teoria da conditio sine qua non, ele também responderia, tá? Dolo e culpa, a gente já retiraria a conduta dele aqui, porque ele não tem a menor intenção de matar ninguém. Mas será que ele agiu com negligência? Será que ele foi imprudente em vender esse pão, já que ele sabia a motivação dessa compra desse pão? Pessoal, é claro que não, gente. Se o sujeito não colocasse o veneno no pão daquela padaria, ele ia comprar de outra padaria e colocar pão, ou ele ia colocar em outra, no biscoito, na torta, ou em qualquer outro alimento, né? E essa conduta do padeiro, ela não extrapola o limite daquilo que é razoável. Não é uma conduta proibida, não existe um risco acima do permitido, muito pelo contrário, a função do padeiro é vender pão mesmo. E ele simplesmente vendeu um pão, independentemente dele saber ou não saber. Ele pode achar que é um louco falando, contando abobrinha, um bêbado, um drogado, né? E ele vendeu o pão, a função dele é vender pão, né? Não há nenhum risco acima do permitido. Então, pela teoria da imputação objetiva, não fica a menor sombra de dúvida que a conduta do padeiro de vender esse pão, que seria futuramente, né, envenenado, não é criminalizada, tá? Requisitos, então, para a imputação objetiva. A conduta deve criar um risco não permitido, tá? Esse risco, pessoal, tem que ser não permitido e acima do permitido, né? Tem que ser muito acima do permitido. E é permitido vender pão? Claro que é permitido vender pão a qualquer pessoa, Se não, seria crime vender pão a diabético, né, que em tese não pode comer pão. Então é isso, pessoal, a teoria da imputação objetiva, tá? Sem exageros. Atribuir a ocorrência do resultado a esse perigo criado pela conduta, né? O resultado tem que vir dessa conduta, e o resultado tem que estar compreendido no âmbito de alcance do tipo. Caso contrário, essa conduta jamais será considerada crime, tá? Observação: nos crimes materiais é necessários 3 requisitos, tá? Nos formais, onde não há exigência de resultado naturalístico, basta a letra A. Nos materiais, todos, tá? Nos formais, apenas a letra A. De mera conduta também, apenas letra A. Relevância da omissão, gente. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado, e o dever de agir incumbe a quem? Isso a gente já até estudou, né, na aula sobre conduta comissiva por omissão, né? Aqui a famosa conduta comissiva por omissão. Olha lá. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei obrigação de cuidado, proteção ou vigilância. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Com o seu comportamento anterior, criou o risco da ocorrência do resultado, tá? Omissão própria, gente. Omissão de socorro, né? Olha lá. A percebe bem perigo e nada faz. Temos uma omissão sem resultado naturalístico. Então, não há nexo de causalidade, tá? Há somente um dever de agir que dispensa a relação de causalidade. É um delito de mera conduta sem resultado naturalístico.
E na omissão imprópria, pessoal, artigo 13, parágrafo 2º, né? O crime comissivo por omissão. Olha lá. A dolosamente deixa de alimentar o filho pequeno que falece. Essa é uma omissão que gera resultado naturalístico, né? Não há que se falar em nexo causal, mas sim em nexo de não impedimento. O nexo é jurídico e não físico. A mãe responde pelo homicídio porque ela é equiparada à causadora do resultado. O sujeito não morreu, a criança, na verdade, né, não morreu porque os pais não o alimentaram? Perfeito. Então, essa conduta deu origem, essa conduta omissiva deu origem a um resultado. Na omissão própria, não. Tá? Não é a conduta do sujeito que dá origem ao resultado. Você que vê uma situação e simplesmente se omite. Tá? É um acidente de trânsito, por exemplo. Você não para socorrer. Mas foi você que deu causa ao acidente de trânsito? É óbvio que não. Tá? Agora, na omissão imprópria, ou comissivo por omissão, é exatamente o contrário. Quem dá causa ao resultado é a pessoa que se omitiu. Ok? Olha lá. Omissão própria, pessoal, nós temos uma omissão, e na omissão imprópria nós temos uma omissão e também um resultado naturalístico, tá? No caso aqui da omissão própria, até existe resultado naturalístico, mas não em torno da omissão, em torno de outra conduta que foi promovida, né? Omissão própria é um crime de mera conduta que não admite tentativa, e a omissão imprópria é um crime material que admite tentativa. Perfeito? E é isso, pessoal. A aula de hoje tá aula densa, aula de muito conteúdo, resultado e nexo causal, para a gente completar o fato típico, né? Já estudamos conduta e tipicidade, e quem tiver presente aqui agora, eu vou desligar a gravação para a gente discutir um pouco sobre o tema, tá? Quem não estiver presente, estiver assistindo aí pelo YouTube, se ficou alguma dúvida, pode perguntar lá, eu respondo posteriormente, beleza? No momento mais apropriado. Se gostou da aula, deixa um like aí também. A gente está sempre à disposição aqui, beleza, pessoal? Então é isso. Um grande abraço aí a todos vocês.